Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis. Personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 3. As filhas de Zelofiade. O pedido que mudou a história. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes, não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Você que porventura aí já pensa aí, talvez num casamento, Zelofiade já é um nome bom para dar por um filho, né? Quem são as filhas de Zelofiade? Zelofiade morreu durante o período de peregrinação após a saída do seu povo do Egito. O luto pela morte do pai, atrelado a um sentimento de injustiça pelo costume vigente, deram início a uma história ímpar e revolucionária protagonizada por essas 5 jovens. É notório que desde os tempos bíblicos até nos dias atuais, de modo geral, as mulheres parecem não ter muita vez, né? Não é muito cotada para certas situações, certas leis e etc. Imagina nos tempos bíblicos como era. É interessante que essas jovens, na verdade, eram adolescentes, eram pessoas de possivelmente entre 12 e 13 anos, o que nos traz uma ideia de que sim, até mesmo pessoas com muito pouca idade têm muito mais maturidade do que muita gente idosa, né, idônea, ou seja, a idade não quer dizer necessariamente maturidade. E veja que aqui elas têm uma tendência de... Ela percebe a questão da injustiça e querem mudar essa injustiça, querem que faça algo bom. Então nesta lição veremos que as meninas, né, vamos assim chamá-las, mudaram toda a história, mudou o rumo da história. Um pedido que foi um pedido legal, agiram com muita maturidade, por isso foram alcançadas, né? Foram realmente privilegiadas por um ato vindo do próprio Deus. A lei vigente, direito à herança. Em resumo, fora essa situação de presente nupcial, isto é, do dote, uma mulher não teria direito à herança de seu pai, já que esta era reservada e repartida apenas entre os homens. Veja que aqui a herança só era dada aos homens, somente os filhos. As filhas só receberiam, ou só recebiam, a questão do dote, um presente, em alguns casos até eram presentes bem mais elevados, mas isso era uma coisa que não era muito normal de acontecer. Se fosse trazer para os dias de hoje, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um pai que tem uma herança bastante razoável, que tem bastante dinheiro, vamos assim dizer, e tem um casal de filhos. Agora imagina que esse homem morra e o filho vai herdar toda a herança e a filha vai ter somente um presente. Era mais ou menos essa a dinâmica da época. As meninas não tinham vez. E veja que justamente o resumo traz esse presente geralmente só se recebia quando ela ia casar, né? Quando essa menina fosse casar, aí ela receberia um presente de casamento, ou seja, ela não receberia nada, absolutamente nada da herança, somente um presente e só quando fosse se casar. Vi que a situação realmente era bem difícil, né? Fardo pesado. O contexto geral da situação sobre a qual lemos era: as 5 filhas de Zelofiade não eram casadas e nem tinham irmãos. Tomando por parâmetro a cultura da época, teremos uma noção de quantos anos aproximadamente tinham essas jovens. Naquela época, as mulheres se casavam muito novas, aproximadamente aos 14 anos, o que nos leva a entender que estamos falando sobre 5 adolescentes, órfãos, solteiras e desamparadas. Olha o contexto da situação. Elas eram possivelmente de uns 13, 14 anos, estavam órfãos, solteiras e desamparadas. Em outras palavras, não tinha ninguém por elas.
E veremos que elas poderiam ter uma atitude que elas não tiveram. Elas foram muito maduras para a idade delas, né? Então, muitas das vezes, o fardo que nós levamos, ele é um fardo pesado. Então, nós vamos lembrar de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos ver se a referência é essa mesma. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Não, é o versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, muitas das vezes, as pessoas têm andado com fardo pesado por situações, como é o caso das meninas aqui. Elas não tinham nenhuma culpa do pai ter morrido, né? A morte faz parte da vida. Mas as pessoas andam com seus fardos pesados, carregando-os por aí. Mas o fardo de Jesus, ele é um fardo bem leve. Então veja que aqui o contexto, vejam que são meninas entre 14 anos, desamparadas. E agora, o que se faz? Tendo em vista que nos dias atuais vemos pessoas que quando perdem alguém, já é uma situação muito difícil, mesmo tendo filhos, mesmo essa pessoa já tendo uma vida estabilizada, já é muito difícil. Imagina agora, morreu o pai, não tem ninguém por elas são solteiras, não tem nem namorado no caso, né? Não tinham nem namorado, não tinha nada, não tinha ninguém por elas. Mas vemos aqui que elas tiveram uma atitude que mudou toda a história. Clamor por justiça, sem precedentes. Notem a coragem e a sabedoria das jovens ao apresentarem o problema, já sugerindo também uma solução. Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Essa ousada atitude viria a alterar o estatuto de direito permanente por ordem do próprio Senhor. Quantas das vezes tu tens apresentado problemas para os seus pais, ou para o pastor, ou para pessoas? Não há nenhum problema nisso. A grande questão de apresentar um problema é não trazer com ele a solução. Quando você aponta um problema e aponta uma solução, as coisas já mudam de figura. Veja aqui, as meninas trouxeram um problema, que era um grande problema, inclusive. Entretanto, ela trouxe também uma solução. Aí você vê que a situação era tão difícil de resolver que Moisés foi ter com Deus para saber o que Deus iria resolver da situação. E essas meninas foram atendidas. Muitas das vezes, quando você tem uma situação difícil e você não sabe agir, o mais correto de fazer é você ter maturidade, você parar e pensar numa solução para depois apresentar o problema. Não adianta você chegar completamente afoito para um pastor, para o seu pai, seja lá quem for, dependendo da situação, e apresentar somente o problema e agora o que vai se fazer? Não, procure também uma solução, porque você leva o problema juntamente com a solução. Mais que um pedido, percebemos a preocupação com a dignidade e a memória do pai também na explicação de que Zelofiade não estava entre os que pecaram contra Deus na congregação de Corá. Assim, Mahalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza enfatizaram que o pai era submisso à autoridade de Moisés, bem como as dos demais líderes que Deus estabeleceu sobre o seu povo. É muito interessante a ideia de ser submisso à autoridade de Moisés, aqui no caso, porque Moisés na época era como se fosse um pastor, vamos trazer aqui para nós, né? Moisés era como se fosse o pastor do povo. Moisés era legislador, profeta. Quando você está debaixo da autoridade do seu pastor, é claro, desde que teu pastor esteja baseado pela palavra, que há algumas atitudes que pastores tomam, que não estão baseados na palavra, na verdade são até contraditórios à palavra. Quando o seu pastor está diante da palavra, está com sinceridade diante da palavra, ele te instrui e você recebe essa obediência do seu pastor, é algo que é muito louvável da tua parte. Então continue agindo assim. E era exatamente o caso de Zelofiade. Apesar de ter cometido alguns erros, ele estava ali sob a autoridade de Moisés, ele respeitava a autoridade de Moisés, ou seja, ele estava respeitando a Deus. E por que ele estava respeitando a Deus?
porque Moisés foi colocado por Deus para liderar o povo. Quando Deus põe alguém para liderar o seu povo, e nós estamos nos rebeliando contra essa pessoa, na verdade nós estamos rebeliando contra Deus, não contra a pessoa. Da mesma sorte, quando nós estamos na obediência a essa pessoa, nós também estamos na obediência ao Senhor. Mais uma vez eu vou frisar que é importante que o seu líder, né, o seu pastor, esteja com base bíblica, porque também você não vai estar debaixo da autoridade de um pastor que não é um pastor bíblico, está contra a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz algo e o seu pastor diz outra coisa, vale sempre o que a Bíblia diz. O poder do clamor, a resposta inesperada. Então, a partir daquele dia, quando um patriarca morresse sem deixar filhos homens, a herança deveria ser passada às suas filhas. Isso virou lei permanente para Israel. Olha o que fizeram as filhas de Zelofiade. Elas mudaram a lei de Israel, a lei de Deus, porque é muito interessante quando nós chegamos numa situação, talvez no gerente da loja ou no nosso chefe, que vamos botar aqui no chefe, né? Ou na sua escola, por exemplo, você chega ao professor, a diretora, e você muda, as coisas mudam por causa da sua palavra, porque você falou algo, você trouxe um problema e trouxe também a solução, e a pessoa achou de bom tom que aquilo é verdadeiro, é verídico, é da parte de Deus, então colocou em prática. E por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas hoje trazem o problema, trazem a solução, mas é uma solução antibíblica, é uma questão que vai contra os preceitos bíblicos e infelizmente muitas das vezes são acolhidos, né? Realmente, muitas das vezes são aceitos e por isso que o mundo anda do jeito que está. Mas quando você for levar um problema a alguém, leva também uma solução, principalmente uma solução bíblica. Veja que aqui ela foi algo tão coerente, elas foram tão corretas no pensamento, no pensar, no agir, que foram atendidas pelo próprio Deus. Saiba pedir. A palavra de Deus nos adverte que alguns não recebem o que querem ou precisam simplesmente porque não pedem. E mais adiante explica que há também os que pedem, verbalizam as suas necessidades, porém pedem mal, visando somente os deleites pessoais. Quantas das vezes as pessoas querem algo da parte do Senhor, mas está pedindo mal, está pedindo para o seu próprio ego, né? Para ostentar, vamos assim dizer. Né? A pessoa hoje quer ostentar, então pede algo para Deus para poder ostentar diante dos amigos, diante da congregação, diante de todos. Isso está pedindo errado. Deus não vai dar. Deus não considerará algo que você quer se é algo que é aquilo que você quer ostentar para as pessoas que você tem. Deus não pactua com este negócio. Então, quando você for pedir, saiba pedir daquilo que realmente aquilo que você necessita, aquilo que realmente você precisa, aquilo que realmente há uma necessidade para a sua vida, para a tua existência, para a sua alegria em si, e seja sempre segundo a vontade do Senhor. Sempre quando você for pedir em oração a Deus, sempre peça ao Senhor aquilo que você quer, seja uma pessoa específica, peça aquilo específico, seja específico com Deus. Entretanto, sempre termine dizendo que seja feito a sua vontade, porque a vontade do Senhor para nós é sempre a melhor situação, é sempre a melhor solução. Então, quando você for pedir algo ao Senhor, seja específico, peça aquilo que realmente você quer, mas peça a Ele para lhe fazer segundo a vontade dEle. Um pedido de fé. O pedido daquelas jovens demonstra uma fé notável, primeiro por todo o contexto já analisado, e depois porque, se refletirmos bem, a petição delas foi feita antes da conquista da terra prometida, demonstrando assim que elas criam com toda a convicção que o Senhor estava prestes a cumprir a sua promessa, que a herança que elas pleiteavam não viria do seu Pai terreno, mas sim do Deus justo e fiel, o nosso Pai celestial. Independente das circunstâncias, sempre creia que Deus fará as suas promessas. Deus sempre irá cumprir as suas promessas. O Senhor, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, nós também temos a questão do tempo. As meninas aqui ainda não tinham chegado na Terra Prometida, então ainda ia chegar. Quanto tempo iria demorar para chegar lá? Iria se demorar algum tempo? Por quê? Porque toda promessa que vem, ela vem depois de um tempo.
Então, se o Senhor te prometeu algo, você pediu algo ao Senhor, o Senhor te prometeu. Então, tenha fé, o seu pedido é um pedido de fé, então tenha fé, tenha esperança no Senhor e aguarde o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor também é o melhor. Não queira algo para agora, porque certamente às vezes você até quer agora, precisa para agora, mas o Senhor sabe qual é o momento certo. Então, aguarde o seu coração no Senhor, espere no Deus, que é justo, fiel, é o nosso Pai Celestial, e Ele certamente irá te atender segundo a vontade dEle, no tempo dEle, que é o tempo perfeito. Para concluir, é preciso crer e agir de acordo com o conhecimento de que para Deus nada é impossível e não existe problema grande ou complexo demais que Ele não possa resolver. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mantém os seus ouvidos atentos às nossas orações. Quando você for orar, tenha isso no seu coração. O Senhor está atento às suas orações. O Senhor está ouvindo você. Então, quando você está falando ao Senhor, leve as questões para o Senhor. Fale dos seus problemas. Abre seu coração para o Senhor. Tenha comunhão com Deus. Essas meninas, por exemplo, elas reivindicaram, fizeram uma reivindicação, mas não foram rebeldes, não foram desobedientes. Foram todas de uma forma completamente disciplinadas a pedir a questão a Moisés, para apresentar a questão a Moisés. Cada uma foi do seu jeito. O que eu quero dizer que muitas das vezes, por uma situação, claro, a situação delas era muito delicada, mas ainda assim elas tiveram maturidade, calma, tranquilidade para apresentar a questão. Da mesma sorte somos nós, independente das nossas circunstâncias, nós devemos nos apresentar ao nosso pastor, aos nossos pais, às autoridades, o nosso chefe, nosso professor, com todo o professor, que eu digo professor lá da escola, tua escola secular. Quando você chega para ele apresentar, ou o diretor, apresente a questão, ainda que você esteja certo na questão, não seja rebelde, não faça afronta, não fale com ironia. Quando você fala com ironia, na verdade o que você está fazendo é jogando algo contra você. Então não fale com ironias, não fale de uma forma de soberba, de ser grosso, ser uma pessoa grossa. Não, fale com educação, fale dentro do respeito. Assim você certamente será atendido. Fale com calma, com sinceridade, com honestidade, com verdade, porque certamente você será atendido. Não seja rebelde. Sei que em alguns casos é difícil de segurar, sei que em algumas situações, às vezes você está certo na situação e ninguém está te entendendo, mas mesmo assim, guarde a raiva, jogue a raiva para lá, mas faça com cuidado. Vai reivindicar, reivindique com muito cuidado, com carinho, com respeito para as outras pessoas, porque certamente, assim como as filhas de Zelofeade foram atendidas por seu respeito, porque não foram rebeldes, porque não foram soberbas, chegaram com educação, assim também você será atendido. Hora da revisão. Número 1. O nome de suas filhas foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Número 2. Na cultura hebraica, após a morte do pai, a propriedade do falecido era dividida apenas entre os filhos do sexo masculino, obtendo o filho mais velho 2 vezes mais do que os seus irmãos. Número 3. A partir daquele dia, quando alguém morresse e não tivesse filhos homens, a herança do pai deveria ser passada às filhas, coisas que antes não acontecia, Agora as filhas também têm direitos à herança. Número 4. Mais do que por qualquer outra coisa, aquelas jovens estão lutando pela memória do pai. Seu argumento é baseado na premissa de que a lei vigente não fazia justiça ao nome do seu progenitor, visto que este seria esquecido. Número 5. A petição delas foi feita antes da conquista da terra prometida, demonstrando que criam com toda a convicção que o Senhor estava prestes a cumprir a sua promessa. Elas creram no que ainda não podiam ver e tiveram convicção das coisas que ainda esperavam. Então que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração, ter calma, não agir com grosseria, não reivindicar de qualquer maneira, mas chegar com respeito. Lucas 18 também vai nos dizer algo acerca deste negócio. Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Veja que há algumas questões aqui. A mulher pedia justiça a este moço.
vai nos dar muito um norte. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Isso é o capítulo 18, versículo 3 de Lucas. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Isso aqui é interessante quando nós colocarmos isso em ponto, que veja que ele vai fazer justiça a essa mulher. Por que ele foi fazer justiça a essa mulher, ainda que ele não temesse a Deus? Porque o que ela estava reivindicando era justo, era um direito dela. Para que enfim não volte e me importune muito. Então, quando você vai pedir algo para alguém, que no caso é um juiz, seja justo. Peça para fazer justiça, para fazer algo justo. E foi justamente isso que essas meninas pediram, para fazer justiça tanto a elas, tanto também quanto à memória de seu pai. Então, quando você for pedir algo, peça para que faça justiça. Zelofiade, um gileadita da tribo de Manassés. Zelofiade, que saiu do Egito com Moisés, não tinha filhos, mas 5 filhas que estabeleceram 2 precedentes legais em Israel, quando o povo foi contado em Moabe, para se determinar a herança que caberia a cada família na terra prometida. As jovens cujo pai já havia morrido no deserto apelaram a Moisés, caso a herança fosse determinada solenemente através da linhagem masculina, a família de Zelofiade teria desaparecido. Foi tomada a decisão de que em casos como este a herança iria para as filhas. Está lá em Números capítulo 27, versículos do 1 ao 11. Mais tarde, a questão do casamento de tais filhos veio à tona. Para manter a herança dentro da tribo, foi determinado que elas só poderiam casar-se com membros de sua própria tribo. Números capítulo 36. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!